Bom dia, terceiro ano, excelente e abençoada sexta-feira. Hoje vocês terão aula de português e matemática. Português vocês vão fazer a página 4. Vocês vão conhecer uma estrutura nova de poema e depois vocês vão fazer uma produção textual temática, tá? Então, página 4 e página 5 da apostila de vocês. Vai ter um título aqui em cima, escrito poema concreto. Tá? Então, na aula anterior, o professor explicou para vocês o que é um poema, qual é a sua estrutura. Então, nós falamos de versos, falamos de estrofes, falamos de título. E hoje vocês vão ver que existem tipologias de poema, tá? Em específico, vocês vão entender o que é um poema concreto. Então, meus amores, um poema concreto é uma expressão poética, tá? Que vai valorizar os efeitos visuais, ou seja, é aquele poema que vai trabalhar com as imagens. Então, olha só um exemplo aqui, Aqui tem o título do poema, tá vendo? A bota. Se vocês observarem, né, junto com as palavras que formam o texto, tem o desenho de uma bota. Então, olha só que legal. É uma brincadeira que envolve imagens e palavras, né? É uma leitura poética que vai envolver a imagem, né, e as palavras. A professora vai ler um exemplo de poema concreto e vocês acompanham aí da casa de vocês. O nome do poema é A Bota. O que seria do gato sem as botas? O que fariam os cowboys e os vaqueiros? Mas principalmente, que charme teria o gracioso mapa da Itália se não parecesse uma bota? Então, olha só, a gente sabe que o tema é bota, o título é a bota, o poema em si, ele é formado, tá vendo a imagem? Ela é formada pelo desenho de uma bota e os versos que estão dentro do poema trazem reflexões sobre bota. Então, o gato sem botas, que é um personagem de histórias, né? O calçado que cowboys e vaqueiros usam também é uma bota. Se vocês repararem no mapa mundi, quem tiver oportunidade, joga aí no Google, mapa da Itália. Vocês vão ver que o mapa, ele lembra muito o formato de uma bota, certo? Aí depois vai ter umas questõezinhas de interpretação, tá? Então, entendido, poema concreto é aquele poema. Então, resumidamente, o poema concreto é aquele poema que valoriza os efeitos visuais, tá? Então, tem palavras, tem versos, só que em conjunto eles formam uma imagem que vai ser justamente o tema que está sendo abordado, tá? No texto. Aí vocês vão fazer a leitura e a interpretação, a leitura fizemos juntos e vocês vão fazer a interpretação agora, Qual o título do texto? Ele está aqui, centralizado em cima da imagem. A figura formada pelas palavras representa o texto escrito, explique. Então, vocês vão observar, a figura que está representada, né? E a gente falou sobre o que lembra, né, cada verso desse poema. Faz jus? Faz sentido? Tem ligação com a imagem? Os versos, o texto em si tem ligação com a imagem? Então, aí vocês vão explicar do jeitinho de vocês. E depois, qual o tema do poema? O tema ele já vem expresso no próprio título. Aí embaixo, na número 4, tem mais dois exemplos, né, de poema. O enunciado ele vai falar justamente que o poema que a gente acabou de ler anteriormente, ele é chamado de poema visual e que nesse tipo poético é necessário mostrar a mensagem que será passada por meio da imagem e de palavras, tá? Então, a mensagem aqui nesse caso foi sobre algumas questões que envolvem a bota, seja a imagem de um mapa, seja um calçado, seja uma história infantil, né? Nesse caso, a bota estava presente, tá? Aqui embaixo, se vocês observarem o primeiro desenho, olha só o que ele lembra. Uma xícara, tá vendo? E o outro que está na lateral, ele lembra, parece um olho fechado, né? Um olhar fechado. Então, fazendo a leitura, a gente vai conseguir compreender melhor o que representa a imagem, tá? Então, na tarde fria de julho,
Soa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, ó, fazendo a leitura, né, agora a gente consegue compreender que essa xícara é uma xícara de café. E esses versos saindo aqui é como se fosse aquela fumacinha, né, que sai quando o café está muito quente. Então vai lembrar uma xícara de café. E o texto ele fala justamente sobre isso. Agora esse daqui em que os olhos eles estão mais fechadinhos, ó. Na noite que promete insônia, fecho os meus olhinhos e conto carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então é realmente os olhinhos fechados, né, que o texto, o poema visual, ele quer nos mostrar, tá? Então, na noite que a pessoa tem uma dificuldade maior para dormir, ela vai contar. Não tem aquela que o pessoal de antigamente não falava muito isso, né? Não está com sono, conta carneirinhos, né, que o sono vai chegar e você vai dormir sem perceber. E é justamente isso que esse poema aqui ele mostra pra gente. Então, aqui tem dois temas diferentes, ó, o café e a insônia. E olha que legal, eles trabalharam com uma imagem representativa. Nesse caso foi uma xícara e nesse caso olhos fechados, lembrando uma pessoa dormindo, tá? Agora a professora vai mostrar para vocês um texto visual que eu acabei de fazer, porque a próxima atividade, né, vocês vão fazer uma produção textual de um poema visual, tá? Então vocês vão escolher uma imagem, uma figura, pode ser um animal, pode ser um objeto, né? O que vocês quiserem. E vocês vão fazer um poema visual partindo disso. Eu escolhi a lua. Então, ó, já coloquei aqui o título, A Lua. Olha como que ficou meu poema, tá? Lembrando que não precisa necessariamente rimar. Tão linda, reluzente, ela brilha lá no céu. Se apresenta de diferentes formas, traz paz e calmaria para nossas memórias. Então, esse poema aqui eu acabei de fazer. Então, ó, o título e o texto, os versos, eles vão falar justamente de quê? Da lua. E a lua, ela ficou representada na imagem que eu desenhei, tá? Então, eu fiz uma brincadeira com as palavras, com os versos e com a imagem e formei, assim, um poema visual, um poema concreto visual. E agora é a vez de vocês, tá? Então, terceiro ano, na próxima página, na página 5, né, vocês vão usar a criatividade de vocês e vão criar um poema visual. Então, pode escolher um tema que vocês quiserem, da preferência de vocês, usem a criatividade, façam com capricho, com atenção, monte a estrutura do poema, lembrando que as palavras, elas precisam brincar com a imagem, tá? E sejam criativos. Aí, agora, vocês vão abrir em matemática. Em matemática, vocês vão abrir a apostila na página 10. 10 e 11, na verdade. Vamos fazer o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, do 1 ao 6, tá? São números até a terceira ordem, porque em sala de aula nós fizemos algumas atividades e vocês deram conta, tá? Então, vamos continuar ainda nessa linha, tá? Não vamos voltar para números de duas ordens, não, porque vocês já conhecem os números até o 999, tá? Então, número 1. Observe abaixo a quantidade de pontos que cada criança marcou em uma brincadeira. O Arthur marcou 798, o Igor marcou 801, Jonas 649 e a Renata marcou 213. Quem marcou mais pontos? Então é só vocês olharem, ó, a casa das centenas. Agora a gente já está trabalhando com centenas. 2 centenas, 6 centenas, 8 centenas, 7 centenas. Qual desses números que é o maior, tá? Então vocês vão olhar qual é o número maior, faz a leitura do nome que está embaixo e marca um xizinho. Número 2, o Pedrinho escreveu certo número da seguinte forma, tá? Então, aqui, ó, já tá mostrando o número decomposto. Então, ó, 700 mais 40 mais 5. Lembra que eu falei que quando apareceu um número assim é pra gente fazer a leitura? Ó, 745. Pronto, achamos a resposta. E aqui a gente já consegue compor esse número, tá? Então, fica bem mais fácil quando a gente faz a leitura. O número 3, observe o número. Tem uma continha de subtração para a gente efetuar, que é o 417 menos o 159.
Na verdade, não é para efetuar, é para a gente observar a posição, o valor posicional do algarismo, tá? Então, tá perguntando qual algarismo ocupa a posição das dezenas. Então, vamos voltar lá. Qual algarismo ocupa a posição das dezenas? Então, se a gente fosse fazer a continha, ficaria assim, ó. 417, já vou armar aqui, tá? Menos 159. Uma continha simples, tá? Só que é de 3 ordens, ó. 7 menos 9 não tem como, porque o 7 é menor. Vamos pegar emprestado com a casinha da dezena. Aqui fica valendo 0 e aqui fica valendo 1. 17 menos 9. Sempre parte do número na hora de contar, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. O 0 também não tem como tirar 5, vamos pegar emprestado com a casinha da centena. 10 menos 5, 5, 3 menos 1, 2. Achamos o número 258. Achado esse número, ó, vou escrever ele aqui em cima para a gente não esquecer. 258. Agora a gente consegue responder a pergunta. O algarismo que ocupa a posição das dezenas é... Aí, crianças, agora que a professora percebeu que, ó, esse resultado vai fazer parte da 4, tá? Na hora de elaborar a apostila, eu acabei colocando uma frase aqui que não tem coerência. Provavelmente eu esqueci de colocar o número exato na questão anterior. Então, ó, esquece essa partezinha aqui, tá? Como se a número 3 ela não existisse, pula para 4, ó. Paulo fez a seguinte subtração, que foi aquela subtração que a gente acabou de fazer, que a gente achou o número 258, tá? A mesma continha. Sabendo que Paulo acertou o resultado, identifique o valor encontrado por ele, tá? Então, se achamos 258, a gente precisa marcar o número 258. Agora, número 5. Observe a conta abaixo. 927 mais 32 mais 14. Qual o resultado dessa conta? Vocês fizeram várias continhas dessa ainda em sala de aula. Lembra que a professora falou? Cuidado na hora de armar, porque a gente precisa ter bastante atenção, bastante cautela, né, com o quadro de ordens. Então, a unidade precisa ficar embaixo da unidade, a dezena precisa ficar embaixo da dezena e a centena precisa ficar embaixo da centena. Porque se a gente coloca no lugar errado, a gente muda o valor posicional e automaticamente a gente muda o resultado, tá? Então, ó, a conta é essa. O que a gente precisa fazer agora? Tá vendo que eu já coloquei, ó, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Ficou certinho. 927 mais 32 mais 14. Agora é só fazer a continha, ó. 7 mais 2, 9. 9 mais 4, 9. 10, 11, 12, 13. Então, eu coloco 3 aqui e elevo o número 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. E o número 9 eu vou repetir porque não tem outros números aqui para somar. Então, é 973. Tá? Então, o resultado da conta é esse aqui, é só a gente marcar um xizinho. Número 6 agora, leia e responda a questão sobre dobro. Lembrando que dobro é 2 vezes determinada quantidade, tá? Então, observe abaixo as 14 bandeirinhas que a Júlia fez para a festa junina da sua rua. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ela fez 14 bandeirinhas. Aí o Vitor, ele fez o dobro dessa quantidade, ou seja, ele fez 2 vezes essa quantidade. Isso significa dizer que o Vitor, ele fez 14 mais 14, tá? 4 mais 4, 8, 1 mais 1, 2. Então, ele fez 28 bandeirinhas. Aí é só marcar um xizinho na resposta correta, tá? Vamos só fazer até a número 6, lembrando que a número 3 a gente deletou ela porque ela ficou incompleta, incoesa, tá? Então, eu coloquei até um xizinho aqui e depois eu coloco no grupo para vocês não esquecerem, tá? Vamos fazer até a 6. Então, meus amores, a gente finaliza aqui. Excelente sexta-feira. Tenha um excelente fim de semana e até segunda-feira. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo.